Olá, seja bem-vindo ao CRA RJ Entrevista no quadro Investidor em Ação. E nós estamos aqui com Gilvan Bueno, que é especialista em finanças e faz parte da Comissão Especial de Finanças aqui do CRA RJ. E aí, Gilvan, tudo bem? Prazer enorme estar aqui, tudo ótimo. Tudo certo, sempre bem-vindo aqui. Bom, a gente vai falar sobre mercados de ações e no geral, e depois a gente vai migrar um pouco aqui para o Brasil, trazendo para a nossa realidade. Então eu queria que, antes de a gente falar sobre empregabilidade, sobre empreendedorismo e essas outras questões, eu queria que você definisse para o nosso público o que é, né, o mercado de ações. Normalmente, em algumas palestras, as pessoas me perguntam assim, qual o livro que você recomenda? E no nosso último encontro eu recebi algumas questões, às vezes o administrador ele quer se especializar, ele acredita que ele precisa fazer economia para se especializar no mercado, ou que ele tem que fazer um outro tipo de faculdade, um outro tipo de formação. Então eu gostaria de começar esse encontro para responder a sua pergunta mostrando um livro, que é A Ascensão do Dinheiro. É um livro ótimo, tem esse autor, ele está no YouTube com um canal, ele tem um documentário no History, aquele canal de história, e ele mostra uma coisa interessante, que ele faz um estudo desde a Babilônia até o desenvolvimento dos bancos, as crises nas grandes famílias italianas que sucumbiu ali à existência dos bancos, e o mercado de ações, ele começa, numa definição que ele faz no terceiro capítulo, quem quiser começar a ler, Inflando Bolhas, ele fala sobre a empresa. O grande sucesso do mundo moderno são as empresas. Como assim as empresas? Porque elas podem emitir dívida. E aí começa toda uma linha de raciocínio para quem está querendo empreender ou desenvolver uma ideia ou criar uma empresa tecnológica, que são as famosas startups. Agora você tem as fintechs, né, que são empresas de tecnologias voltadas para finanças, e o administrador ele pode participar disso. Como é que isso acontece? Uma empresa ela precisa de recursos no primeiro momento. Então ela tem a primeira grande linha de financiamento da sua ideia, e num banco. Só que uma empresa que não tem faturamento, que não tem funcionário, que não tem história, ele vai pegar uma linha de crédito muito caro. É a racionalidade do sistema. Em seguida, ele precisa capturar recursos. E aí ele pode, se ele vir ali uma SA, uma sociedade anônima, ele pode emitir dívida, que são, se for um banco, é um CDB. Se for uma empresa, é uma debênture, uma empresa SA que não seja banco. Nessa linha tem a primeira grande ótica, que é o risco do crédito. O que é isso? Essa empresa, se você, José, compra o título dessa empresa ou desse banco, o seu risco é essa empresa ir à falência. Então, o empreendedor, na hora que ele usa esse mecanismo do mercado de capitais, né, que tem que ser, sempre lembrando, tem que ser uma empresa SA, ele assume o primeiro risco, o risco de crédito. Ele tem que fazer receita para pagar a sua rentabilidade. Que, em linhas gerais, como é que a gente sempre, qual é a troca que acontece? A empresa quer recurso e você quer rentabilidade. Então você pega o seu dinheiro, passa para a empresa te promete devolver essa rentabilidade e os juros depois de um prazo. Mas o que pode acontecer é que essa empresa não tenha capacidade de gerar receita, patrimônio, aumentar patrimônio para pagar essa dívida. E esse é o risco do investidor anônimo. Esse é o risco do investidor anônimo. Aí o mercado de ações, na sua genialidade, ele criou a ideia de você vender pedaços da empresa. Vamos pensar o seguinte, recentemente nós vimos aqui, fizemos um excelente podcast, até convidamos ao nosso público presenciar, ouvir, que é a ideia do Uber. O Uber ele conseguiu capturar 8 bilhões de dólares sem pagar nenhuma rentabilidade. Ele falou o seguinte, olha, você quer ser sócio da minha empresa? Compre uma fração da minha ação. Então o mercado de ações, ele permite o empreendedor avançar, capturar recursos e não se endividar. E aí vem todo o desafio do Brasil. E por isso que o Brasil, eu falo assim, quem busca empregabilidade no mercado financeiro tem que olhar muito para essa construção que está acontecendo. Que construção é essa? Hoje o Brasil tem um desafio. Ele tem apenas 600 empresas listadas na Bolsa de Valores. Como é que seria no estilo SA, Sociedade Anônima? Isso, sempre SA, Sociedade Anônima. E tem uma linha de raciocínio muito boa. Se eu sou uma SA fechada, quer dizer que eu não tenho sócios, eu não estou aberto ao mercado. Normalmente é uma empresa familiar. Então constituímos uma empresa familiar, ela é uma sociedade anônima fechada, não tem participação. Quando ele quer abrir o capital em bolsa, ele vira uma SA aberta. Aí ele faz um IPO, que é uma oferta pública de ações muito semelhante ao Uber, e o que vai acontecer no segundo semestre. Existe hoje no Brasil uma expectativa de mais de 30 empresas abrir o capital. Isso é ótimo, porque o Brasil tem um número muito pequeno de empresas listadas nas bolsas de valores, e essa é a grande oportunidade. Então, se você vai empreender, a linha de raciocínio eu preciso olhar para esse mercado. Então, se você busca empregabilidade, aí você vai falar assim, como é que eu consigo trabalhar numa empresa SA
aberta, com capital listado na Bolsa de Valores. Que ainda está se equilibrando ainda também, né? Eu tenho que ver se vale a pena eu entrar nessa empresa também, né? Muito, e esse raciocínio é ótimo. O que a gente consegue observar, olhando algumas histórias passadas, é que quem entra numa empresa que está começando suas operações tem um grande potencial de crescimento. Seja ele o investidor que compra a ação, ou seja ele o universitário que acabou de sair da faculdade e está buscando empregabilidade. Uma empresa SA, ela tem uma área chamada relação com investidores. Toda empresa SA tem essa área. O que essa área pede inicialmente? Essa área pede um inglês, né? Ela pede um bom domínio em Excel, ela pede uma noção de mercado financeiro, e aí tem uma coisa muito legal que são as certificações do mercado financeiro. A gente pode fazer aqui um breve adendo sobre isso. Como é que funcionam essas certificações? Você quer trabalhar num banco de investimento, quem faz essa linha de raciocínio é um banco de investimento ou uma empresa SA, você vai fazer uma CPA 20. Que é uma prova que são 60 questões e você precisa acertar 42, fazer 70% de aproveitamento. Logo em seguida, se você quer olhar para o cenário internacional, você tem uma prova chamada CFA, que é uma prova espetacular, é uma prova por ano. Nos Estados Unidos as pessoas não fazem MBA, simplesmente elas fazem essa certificação e ela é uma por ano e são 3 módulos, só que tem um desafio, a prova é totalmente em inglês. Então você tem que se preparar, é uma prova assim, que te dá muita notoriedade. E acaba sendo o básico, né? Esse domínio do inglês, do Excel, de finanças, acaba se tornando um básico para você abrir uma empresa. Isso. Para essa área. E o legal, José, que seu ponto vale a pena destacar, é que qualquer pessoa, qualquer formação, o que eu vejo aqui no mercado é que o administrador, por ele ter uma visão ampla, ele consegue capturar algumas sinergias que outras áreas, não desmerecendo outras áreas, não consegue capturar. Ele está focado nisso, ele entende que uma empresa precisa gerar resultado, que ela tem que distribuir, que você tem que ter uma contabilidade, você tem que ter um marketing, você tem que ter um planejamento, uma controladoria, fazer um sistema. Então, na área de empregabilidade, o mercado, se conseguirmos construir essa nova fase do mercado de ações no Brasil, o universitário ele vai ter muitas oportunidades de emprego, o empreendedor ele vai começar a utilizar o mercado de ações para capturar recursos e o empreendedor ele vai entender que é super possível ele construir uma empresa com valor de longo prazo, a empresa tecnológica que melhora a capacidade de renda das famílias. Surgiu um estudo da Ernst Young mostrando que se o Brasil começasse a utilizar o mercado de capitais, vamos dizer, via ações, emissão de dívida, ele tem muito crescimento. Então, o mercado de ações, refletindo sobre esse breve relato que eu acabei de comentar, ele tem muitas oportunidades. Na área de empregabilidade, ele tem muitas, porque o Brasil não tinha essa história, sabe, José? Então, ele tem muita empregabilidade. Recomendo muito esse livro. Se você não for economista, independente da função, esse livro é ótimo porque ele fala toda a história e mostra a dinâmica do mercado de capitais. Agora, a questão da empregabilidade, a gente visualiza muito também a pessoa, de repente, trabalhando dentro de uma empresa SA. Porém, se o emprego é para gerar renda ou gerar um recurso extra, se você tem uma ação comprada, poderia se comparar a um tipo de emprego também? Boa. O dinheiro trabalhando para você. A gente adora essa, né? Adora. Está empregando o seu dinheiro. Eu estava fazendo uma palestra e eu sou muito apaixonado pelo mercado financeiro, eu sou extremamente grato, já são 11 anos participando dele via banco de investimento. E uma coisa que eu percebo é que o primeiro livro que me colocou nesse mercado chama-se Pai Rico, Pai Pobre. E Josué, eu fiquei maravilhado, eu devia ter uns 21 anos, e o livro fala assim, o dinheiro tem que trabalhar para você. Eu falei, caramba, que legal, né? O dinheiro está trabalhando para mim. Mas em linhas gerais, quando você compra uma ação, você se torna sócio. E aí vale destacar outro ponto, existem 2 tipos de ações, ações ordinárias e ações preferenciais. A distinção é a seguinte, na ação ordinária, como uma empresa ela é um combinado de sócios, são vários acionistas, nenhuma decisão é tomada de maneira arbitrária. Algumas decisões precisam de uma assembleia. E aí nessa assembleia só pode participar quem tem ações ordinárias. É muito semelhante àquela reunião de condomínio. Só quem é proprietário do imóvel pode participar. Então, só que se você quer participar do dia a dia da empresa, entender como é que funciona, ter poder de voto, você vai ter uma ação ordinária. E se você quer aumentar um pouco a distribuição do lucro, ser sócio da empresa, mas não ter que votar em assembleia, só participar e ter uma rentabilidade melhor, você vai ter as ações preferenciais. Vale destacar um ponto que aconteceu no mercado na última semana, muito legal. Foram 2 casos, assim, casos emblemáticos. O primeiro foi a Magazine Luiza comprando a Netshoes. É um caso muito bacana, né? Então, qual foi o tipo de ação que a Magazine Luiza comprou? Ordinária, né? Porque a ordinária dá direito a voto.
Então vamos dizer o seguinte, você é Netshoes e eu sou a Magazine Luiza. Eu quero ter o maior número de ações ordinárias que você possui para que eu possa votar e ser dono da empresa. Então foram ali ações ordinárias. E o outro caso foi o Grupo Pão de Açúcar, que é um caso muito bom, eu recomendo a leitura do livro do Abílio Diniz. O Abílio Diniz deixou a participação do negócio, entrou um grupo francês chamado Casino. O Casino era o dono e tinha a sociedade da família Klein, né, que era dono das Casas Bahia. Então a família Klein falou o seguinte, olha, eu quero recomprar minha participação, e o Grupo Pão de Açúcar, daquele supermercado bonito, que tem sempre uma tapioca e um bom vinho, falou o seguinte, ok, você quer sair do negócio? Tudo bem. E qual foi a ação que foi utilizada? Ação ordinária. Então perceba, a ação ordinária, ela é o grande desafio. Vai te dar o voto aí, isso, tomada então, de decisões. Isso, e aí voltando ao que você falou, um ponto muito interessante que você teve, uma linha de raciocínio maravilhosa, que quando você compra uma ação, as pessoas pensam só, comprei a ação igual a da Petrobras, né? O que fala nas rodas é o seguinte, se todo mundo tem um arrependimento na vida, não ter comprado as ações da Petrobras a R$5. Porque há 2 ou 3 anos atrás a ação da Petrobras chegou a incríveis R$5. E as pessoas falam, nossa, eu deveria ter comprado essa ação. Então, nessa linha de raciocínio, as pessoas pensam que é só comprar e vender mais caro. Mas toda ação, ela paga alguns benefícios que as pessoas às vezes desconhecem. Uma ação, ela distribui lucro. Então, 25% do lucro dela é distribuído aos acionistas. Então, fora o ganho de capital de você comprar uma ação da Petrobras a 5 e enxergar ela hoje a R$27, você também ganhou dividendos. E aí, a pergunta número 1 que o investidor faz, Josué, que é, mas eu comprei uma ação, quando eu vou vender? Essa aí é a pergunta número 1. Eu comprei essa, quando eu sei que é hora de vender? E aí eu falo o seguinte, você vai deixar de ser sócio do negócio lucrativo? Você sempre vai querer ser sócio do negócio lucrativo. Então... colocar o seu dinheiro para comprar mais ações. Mais ações. Então, sua linha de raciocínio responde o seguinte, você pode se tornar sócio de empresas, fazer o seu dinheiro trabalhar para ela e ver a sua participação nos lucros da empresa. Porque fora o ganho de capital, que é comprar e vender mais caro, você tem um dividendo, que é uma lei, né, a lei das SAs, que distribui a toda empresa SA, se ela for omissa no seu regulamento, no seu estatuto, ela pode distribuir 25% do lucro líquido. Então, raciocínio, para quem quer investir em ações, eu acho que é o grande pulo do gato. E aí você presencia grandes investidores no Brasil ou mundialmente, falando assim, como comprar ação. E no Brasil a gente tem um desafio, que é mostrar para as pessoas que esse mercado ele é de longo prazo. Que uma empresa, para dar lucro, precisa de... Tem todas as fases, né, de planejamento, depois vem a maturação e talvez até o declínio para uma reformulação, então você tem que estar ligado em todas essas coisas. Agora, Gilvan, na minha forma de enxergar, eu enxergo 2 mercados de ações. E aí, né, se eu estiver errado, você já corrige e já nos ensina. Um mercado de ações privadas e um mercado de ações públicas, que seriam, talvez, aí comprar as dívidas do governo. Poderia se comparar esse tipo de divisão? Há muitas diferenças entre elas? Essa pergunta é ótima. Eu gosto de dividir o mercado em 2 fases, né? Uma fase que é a renda fixa e a renda variável, né? Quando você fala do governo, o governo ele não tem empresas assim, ele tem algumas empresas que são listadas em bolsas. Como assim ele tem empresas que são listadas em bolsas? Por exemplo, Petrobras, 51% do governo, Eletrobras, um pedaço do governo. Também tem um BNDES, né, que tem toda uma discussão que aconteceu agora no final de semana com o seu ex-presidente, mas essas empresas, elas trabalham para o governo, ajudando o governo a tomar participação. E olha que legal. Então o governo, ele enxerga que algumas empresas precisam de poder econômico e ele vai lá e compra a ação dessas empresas. Muito semelhante ao que aconteceu nos Estados Unidos na gestão do Barack Obama. Quando teve aquela grande crise, ele chegou lá e comprou participações em algumas empresas, ele ficou com essas ações em seu poder para estabilizar as empresas. Então, quando eu olho para o governo, a primeira coisa que eu tenho dele na renda fixa, que já não é o mercado de ações, é o Tesouro Direto, que são os títulos públicos. Nos títulos públicos, o raciocínio a pessoa se torna credora, ela empresta um dinheiro para o governo e o governo é obrigado a devolvê-la. Já no mercado de ações, não. Eu compro a participação da empresa. Então, como é que você se torna assim, empresas públicas que estão aí? Você vai comprar Petrobras, vai comprar Eletrobras. Essas empresas são públicas, mas têm capital em bolsa. Já o Tesouro Direto, não, ele é uma renda fixa. O governo se endivida. Mais seguro. Isso. E esse aí é o investidor conservador, que não quer essa flutuação de sobe, desce em bolsa. Ele quer pegar o título dele lá, tá fácil, disponível. Mas é uma linha de raciocínio muito feliz, porque as pessoas normalmente enxergam o mercado de ações com ganhos de curtíssimo prazo. E não é assim.
esse raciocínio a gente precisa construir, sabe, Josué? E é muito nosso foco aqui. Uma ação, ela é uma empresa, e uma empresa, ela não tem ganho no curtíssimo prazo. Lógico, você vai ter alguns movimentos, assim, mas tem um caso muito emblemático, Magazine Luiza, né, para o investidor em ação. Magazine Luiza subiu 15.000% nos últimos anos. É uma empresa que saiu de R$10 e hoje está R$211 a ação. Perceba, os últimos anos. No curto prazo, você pode ter ganhos assim, sabe, de 2%, 3%. Mas quando você olha, por exemplo, vou voltar muito no tempo, a Apple, quando fez a sua oferta pública, né, aquela da maçãzinha, pô, a ação saiu, acho que entre 4 e 6 dólares. Recentemente, a ação bateu 2 mil dólares. Então, você fala assim, Gilvan, mas será que eu ficaria com uma ação 30 anos? Esse é o pensamento do investidor americano. Algumas empresas vale a pena você comprar e carregar durante o tempo. E você tem que esquecer o dinheiro lá. Esse é o grande investidor de ações, é assim. Mas lógico, né? E aí tem um ponto bacana que você falou. Não esquecer, quando eu comecei nesse mercado, eu falo assim, não esquecer, não, você tem que acompanhar. Porque algumas empresas, semana que vem acho que a gente vai trazer um livro de um cara que eu sou apaixonado, que é o Jim Collins, ele fala o seguinte, algumas empresas vão ter perda de receita. Você sabe aquela maquininha Cielo? Cielo, por essa concorrência que está acontecendo, ela saiu de R$30 e está R$6,50. E não vai subir de novo. E vai ter que melhorar muita coisa, porque tem muito concorrente no mercado. Sim, o espaço da tecnologia avança muito rápido. Agora, Gilvan, para a gente já encerrar essa entrevista, eu queria que você falasse dos principais pontos desse livro que você leu e por que vale tanto a pena quem está querendo começar a investir, quem está querendo começar a botar o dinheiro para trabalhar para si, por que vale tanto a pena ler esse livro? Excelente pergunta, até para defender a indicação. Né? Normalmente, quando a gente fala em mercado financeiro, a gente pensa muito no curtíssimo prazo, assim, vou comprar uma ação, vou ficar milionário, vou melhorar a condição econômica da minha família, mas a gente nunca entende a dinâmica, a estrutura do mercado. Aí você compra um livro de alguém que se passa por um expert em finanças, que faz vídeos, mas você não entende o conceito. E normalmente, esse ano, o Brasil teve muitas propostas de altas rentabilidades que não aconteceram. A gente sempre fala sobre isso aqui. Então, esse livro, ele te defende o seguinte, como é que surgiu a ideia do dinheiro e a sua ascensão? O que estimulou as famílias, as explorações marítimas? Como é que se construiu o mundo moderno? Por que os Estados Unidos se tornaram uma potência? Por que a China é a China? Como é que foi que aconteceu? Qual foi o grande raciocínio? Por exemplo, esse capítulo 3 aqui, ele fala uma coisa maravilhosa, que a empresa, ela permitiu a grande ascensão do dinheiro. Se nós pensarmos no passado, era muito aquela coisa do escambo. Você tem alho e eu tenho sal. Nós trocamos. Aqui não, aqui é toda uma linha de raciocínio. Por exemplo, as guerras que aconteceram, as guerras napoleônicas, a primeira grande guerra. E aí você não consegue entender que por trás disso tudo tem uma estrutura econômica, tem um mercado de capitais e o mercado de ações é a grande sustentação para essa ideia do dinheiro permitir as famílias. E por último a ideia é que você tem 18 anos hoje, né? Você é um cara jovem, 18 anos, e você vai chegar até os seus 65 anos. Se você não fizer nada, você vai ter uma previdência pública para te assistir. Então a grande ideia, independente de poder econômico, é que nós precisamos guardar R$50, R$100, investir, porque se não fizermos nada, um salário mínimo não paga a conta aos 65 anos. Independente de discurso ideológico, a ideia é que é o seguinte, eu convido a todos, você tem 18 anos, você vai ficar até os 65 anos. Chegando nessa idade, você precisa se aposentar. A Previdência Pública, ela vai te pagar um salário mínimo. Isso não paga a conta. Então você tem que fazer um dever de casa aqui, que é guardar recursos, fazer ele trabalhar para você, para quando chegar aos 65 anos, você ter uma reserva que permita você viver. Só para lembrar, a expectativa de vida no Brasil para as mulheres é 80 anos, para os homens é 73 anos, mas alguns estudos do INSS mostram que as pessoas estão vivendo até os 90 anos. Então nossa grande ideia aqui é fazer de você um investidor em ação. Isso aí. Muito bem. Imagina. Gilvan Bueno, muito obrigado pela sua participação aqui e até o próximo programa, né? A gente fomentar cada vez mais o investimento consciente no Brasil, né? Pé no chão. Cabeça nas nuvens, mas os pés têm que estar no chão. Essa frase é ótima, eu adoro. Obrigado, viu? Muito obrigado. Até a próxima. E você que nos acompanha, lembre-se, se você já tem 18 anos, comece a investir para garantir um futuro um pouco melhor, um pouco mais folgado. Muito obrigado pela audiência, fique bem e até o próximo programa.